Amém, amado Senhor. Este é o nosso coração nessa noite, esse é o nosso pedido ao Senhor nessa noite, para que realmente o Senhor tenha aqui a preeminência, toda a preeminência, Senhor. Há um povo nessa terra que não tem se curvado a outros deuses, mas um dia encontrou o Senhor. Mas agora nós precisamos do Senhor, da Tua condução, do Teu pastoreio. Ó Senhor, precisamos das Tuas mãos, precisamos da Tua vida, Senhor, indo na nossa vanguarda, estando na nossa retaguarda. Senhor, sobre nós colocando as Suas poderosas mãos. Nós confiamos no Senhor essa noite, uma vez mais, para que o Teu falar, ó Senhor, seja tão visível e perceptível como qualquer voz humana nessa terra. Fala pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Fala através do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos da Tua vida em nós esta noite. Ó Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Pedi para os irmãos abrirem no livro do profeta Joel. Profeta Joel, capítulo 2. Jeremias, Daniel, Ezequiel, Lamentações, Oséias, Joel. Livro do profeta Joel, bem no final do Antigo Testamento, chamado profeta menor. Não porque teve menos relevância do que Isaías, Jeremias, Daniel, mas porque o profeta menor teve um tempo menor de profecia. Então, normalmente os livros dos profetas menores são livros menores até por conta do seu tempo cronológico na terra. Então aqui, irmãos, no capítulo 2, Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Verso 28. E há de vir, capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler aqui um versículo deste livro que nós tenho tido aqui a oportunidade de estar junto com os irmãos, compartilhando a respeito deste livro. Aqui no capítulo 2 de livro de Atos, verso 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, ainda mais um texto, mas eu quero que vocês deixem marcado aqui o livro de Atos. Apocalipse, capítulo 2. O último livro. O livro da consumação de todas as coisas. Diz aqui o capítulo 2, carta à igreja a Éfeso. No verso 5, diz assim: Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, a partir do capítulo 2 do livro de Apocalipse, e eu não
não vou fazer a exposição dessa carta de Éfeso nessa oportunidade. Mas eu não sei se os irmãos perceberam que em cada um dos textos que nós lemos, a palavra arrependimento, ela estava presente em cada uma daquele contexto. Em cada um dos contextos, a palavra arrepende-te estava ali. Essas 7 cartas que nós temos aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, essas são as igrejas, chamadas igrejas do Apocalipse. E essas igrejas ela têm representações, não só no sentido histórico, ou seja, elas existiam de fato no passado, mas também uma representação, digamos que cronológica, ao longo do tempo. Então, Éfeso, nesse sentido, ela seria como que a primeira igreja representada lá pela própria igreja primitiva. Nós podemos contextualizar assim, até porque, se você pega o mapa da Ásia, você vai ver a distribuição das igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E você descobre uma coisa, é um sentido cronológico. É como se o ponteiro do relógio estivesse no seu sentido normal. Então, nós descobrimos com isso que se Éfeso é a primeira igreja, podemos contextualizá-la como a igreja primitiva, inclusive ela está lá no livro de Atos. A igreja de Laodiceia é a última igreja. E é evidente, irmãos, é a última igreja, até porque é a igreja que Deus está do lado de fora, os irmãos se lembram, né? Você é rica, abastada, você não tem falta de nada, e eu eis que estou à porta e bato. Então é um Deus que tem uma igreja, mas ele está do lado de fora dela, desejoso para entrar. Então, no sentido histórico, sentido cronológico, ao longo de todo o período da história, mas também, irmãos, nós podemos dizer com muita convicção e clareza que Deus encontrará essas 7 expressões de igreja também no nosso tempo. Não só no passado, não só ao longo da história, mas também presente nos nossos dias hoje. E o que isso quer dizer para nós? Que das 7 igrejas, 5 delas, há uma palavra, metanoia. Os irmãos conhecem essa palavra. Significa se arrependa. É isso que o Senhor tem desejado para o nosso tempo. Quem não precisa de arrependimento em algo? Desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, esse foi o grande desejo de Deus, encontrar um coração arrependido. Quando você olha para a história do nosso próprio pai, na carne, o Adão, ele diz: Adão, onde você está? Aí Adão poderia ter se prostrado e dito: eu me arrependo, Deus. Eu me arrependo, porque o cordeiro já estava imolado, mas ele não se arrependeu. Antes, o que ele fez? Ele arrumou uma desculpa para o seu pecado. Ele arrumou uma maneira de cobrir o seu pecado. Então, ao longo da história, você vê a necessidade de arrependimento. Basta ver os filhos deles, Caim e Abel. Deus disse para Caim: Caim, o pecado está à porta, cumpre a você dominá-lo. Ele diz: sou eu por acaso o guardador do meu irmão? Nós precisamos de arrependimentos, irmãos. Nós somos guardadores dos nossos irmãos, sim. Precisamos estar com os nossos irmãos, ser um com os nossos irmãos. Criar essa relação fraterna com os nossos irmãos. Isso é igreja. Infelizmente, as igrejas hoje precisam de arrependimento. E nós precisamos de arrependimento. Essa semana eu ouvi um irmão, eu falo isso, evidentemente, não com um tom de escárnio, mas olhando para o nosso próprio coração. Ele disse: a nossa igreja está tão grande, irmão, tão grande. A denominação que ele se reúne, ele estava se referindo a ela, que eu não estou mais nem conhecendo as pessoas. As pessoas chegam, eu nem sei quem é, eu conheço um ou outro, só lá das antigas. Ele usou essa expressão. Eu não sei se isso é motivo de orgulho, porque o senhor nunca pensou assim. Ou dentro da sua casa você não conhece a sua esposa, ou dentro da sua casa você não conhece seu filho, a pessoa que você mora, ou no meio da congregação nós não nos conhecemos. É verdade, irmãos, que hoje nós vivemos, recentemente tivemos aqui o nosso irmão Luiz Fontes, ele falou desse divórcio institucional. E muitas vezes nós não conhecemos mesmo. E quando é para nós criarmos a amizade com aqueles que estão dentro de casa, nós criamos inimizade.
É só um exemplo. A família é só uma representação da igreja, do povo de Deus. Mas nós temos aqui, ele dizendo para a igreja: arrepende-te, volte ao teu primeiro amor. É uma expressão que ele pode ser traduzida por volte para o seu melhor amor. Mas eu não vou me deter ali na igreja de Éfeso. Eu quero que os irmãos olhem essa expressão que Pedro diz aqui, na sua primeira pregação. Ele diz assim: arrependei-vos. Essa palavra metanoia, como diz para os irmãos, ela sempre aparece na expressão, a grande maioria das vezes, na expressão, no imperativo. É uma ordem. Não é uma opção para você. É uma ordem para você. Arrependei-vos. E então nós temos aqui, irmãos, chamados para o arrependimento. É isso que nós temos. Então nós poderíamos dizer que nós, Atos dos Apóstolos e os chamados para o arrependimento. E os chamados a gente pode ver de duas maneiras. Primeiro, chamados, no sentido de que por toda a Bíblia há vários chamados para o arrependimento. Desde Gênesis até Apocalipse. Chamados, palavra de Deus, Deus falando, nós vimos lá o profeta Joel: arrependei-vos, rasgai o vosso coração. Não rasgue a sua roupa, como eles faziam, eles tinham o costume de rasgar a sua roupa, mas era tudo exterior, não era algo interior, dentro, era algo só externo. Sepulcros caiados, e Deus desejando profundamente atingir o mais íntimo do ser humano: arrependei-vos. Arrependei-vos. E o outro sentido dessa expressão, Atos dos Apóstolos, chamados para o arrependimento, é porque nós somos chamados para o arrependimento também. Nós também somos chamados. Será que nós, irmãos, olhando para a nossa própria condição carnal, humana, mesmo novas criaturas em Cristo, será que nós temos algo do que nos arrepender? Então, irmãos, o Senhor espera encontrar esses corações contritos, corações devotos ao Senhor. Quando a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os que choram, lá em Mateus, a partir do capítulo 5, o Sermão da Montanha. Esse choro ali, não é porque está tudo dando errado, é por causa da minha própria condição. Choro de desespero, desejoso da graça de Deus. E o profeta Joel, ele é conhecido como o profeta que, primeiro, dos mais antigos, pregou a graça de Deus. Mostrou a graça de Deus. Porque sempre, Deus nunca desprezará um coração contrito, um coração arrependido. Esse Deus não despreza. Deus não desprezará. É isso que o Senhor deseja encontrar. Irmãos, quando você olha para a igreja de Atos, algo que você também vê aqui de maneira muito preciosa, muito mesmo, são avivamentos. Porque começou a ter uma série de avivamentos. Então você precisa entender, nós precisamos entender, que os avivamentos, eles sempre precedem de arrependimentos. Sempre você vai ver na história, aqueles bem-aventurados que choram por causa da sua própria condição, que se derramam, que se colocam de joelhos, por ver o que o Senhor fez por nós, quem nós éramos, e quem Ele era, santo, e morreu por causa de nós, indignos pecadores, para fazer uma família para Deus, para ter uma família para o nosso Deus e Pai, para constituir essa família. Então, você tem arrependimento, avivamento, e todos os avivamentos, toda a história dos avivamentos, não só do livro de Atos, que você vê aqui também de maneira muito clara, mas ao longo de toda a história, os avivamentos que aconteceram. O que acontecia depois do avivamento? Evangelismo. Desejo, paixão pelas almas perdidas. Então você vê, irmãos, quando a gente observa esse contexto, nós olhamos para o nosso coração, nem precisamos olhar no nosso espelho e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. Me socorre. Quando Pedro dá essa palavra, aqui ele diz assim: arrependei-vos, irmãos, e cada um de vós seja batizados. Ele está aqui, o contexto aqui, os irmãos conhecem, o capítulo 2,
é justamente a descida do Espírito Santo. Então, ele está aqui dizendo o seguinte: o que está acontecendo hoje foi aquilo que o profeta Joel disse. Aquilo que nós acabamos de ler. Ele estava explicando aqui. Então, agora o que vocês têm que fazer? O que vocês devem fazer? Né? O Espírito Santo veio. O profeta Joel havia profetizado isso. Então agora vocês mataram o Senhor. Está o verso 36. Saiba, pois, com toda certeza, a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí então vem a pergunta: o que nós vamos fazer então? Ele falou: arrependam-se. Né? Então você tem a expressão lá de Joel, lá do livro de Joel, onde o que precedeu a profecia, o que precedeu a profecia de Joel, foi um chamado ao arrependimento. Houve um chamado ao arrependimento, profecia do Espírito Santo. Profecia do Espírito Santo, chamado ao arrependimento. Os irmãos estão entendendo? Então qual deve ser a nossa condição, irmãos, a partir de então? Então esse arrependimento, irmãos, é o que o Senhor espera encontrar em cada um de nós. E é claro que isso está diretamente relacionado com a fé, sem a qual, né, a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, diz Hebreus capítulo 11, verso 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé vai te levar a essas obras. Eu vou explicar isso um pouco depois. Essas obras de expressões, de gratidão, de contrição, de amor ao Senhor. Então, é como se fosse aquele chamado uma condição sine qua non. Então, sem o arrependimento, irmãos, nós não temos como expressar nossa fé. O que Pedro está fazendo aqui para nós é nos dando uma luz a respeito do que aconteceu. Ele está então contextualizando Atos dos Apóstolos, né, é contexto para nós, com Joel. É isso que ele está fazendo. Então, ele está nos chamando a atenção. Sonhos, irmãos, visões, não é isso. Isso tudo tem o seu lugar. Dons de línguas, irmãos, não é isso. Não é nada disso. A promessa não está relacionada com esses movimentos. Tudo isso, irmãos, repito, tem o seu lugar, mas é o de somenos aqui. Está numa prateleira que não tem necessidade de você estar ali tomando toda hora essas coisas. Porque tudo isso, essas coisas, esses movimentos que se tornou no pentecostalismo, né, onde o ismo denota algo ruim, né, algo negativo, algo mal, doente. Esse pentecostalismo perverteu. E de maneira que, como disse o irmão do passado, que se o Espírito Santo fosse tirado da igreja, é possível que os irmãos nem sentissem nenhuma falta disso. Então, o que o Joel fala? O Joel fala exatamente o que falou Jeremias, o que falou Ezequiel também. Virá um tempo, ouçam isso, virá um tempo, foi isso que Joel disse, após a vinda do Messias, quando o Espírito Santo de Deus será derramado sobre todo o meu povo. Esse tempo chegou, já faz 2000 anos. Agora, esse povo, todo esse povo, desde esses 2000 anos, eles viverão de uma maneira sobrenatural. Amém, irmãos? Eles viverão de uma maneira sobrenatural. E a igreja terá um relacionamento tão íntimo com Deus, tão íntimo com Ele, tão pessoal, tão real, tão verdadeiro, que isso só vai acontecer por causa do Espírito Santo. Então não são mais aqueles profetas, não são mais aqueles sacerdotes, onde o Espírito de Deus estava sobre eles. Agora, todo aquele que nele crê, tem a unção do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, nós temos que atender esse chamado. O chamado que um dia nós atendemos lá no passado. Se um dia nós cremos no Senhor, nos arrependemos, voltamos para Ele, mudamos a nossa rota, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu tive uma conversão que foi uma conversão de 360 graus. Não foi de 180, porque se fosse 360, né, você teria voltado no mesmo lugar, né?
Então, foi de 180 graus. Mas eu entendo que é só uma maneira de dizer. Né? Mas quando vem essa palavra, irmãos, o que faremos é arrependei-vos. É isso. Infelizmente, né, as igrejas, de maneira geral, estão sendo conhecidas por muitos escândalos. Mas esses escândalos estão somente ligados e relacionados porque deixaram a palavra de Deus. Desvios doutrinários. O antropocentrismo, ou seja, o homem como o centro do culto. Quem é o centro do nosso culto, irmãos? Quem é o centro da nossa reunião? Por que nós saímos da nossa casa? Nós não estamos interessados em homens, exceto irmãos, para nos relacionar uns com os outros, conhecer uns aos outros. Uma igreja, como o Senhor fez aqui no livro de Atos, né, chamado Atos dos Apóstolos, mas possivelmente esse seria um dos últimos títulos que esse livro poderia ter, porque nós vemos muito aqui os atos do Espírito Santo. E quando você olha ainda de maneira profunda, você vê o Espírito Santo colocando todo o holofote em Cristo. Então você também poderia dizer que são os atos de Jesus Cristo. E você começa a ver isso a partir do capítulo 3. Mas infelizmente, irmãos, nós temos deixado isso de lado. O relacionamento com o Senhor só tem prejudicado o relacionamento uns com os outros e na esfera da igreja. E não só na esfera da igreja. Mas muitos casais, eles afirmam que eles estão com problemas de relacionamento, porque perderam o relacionamento com o Senhor. E o envolvimento com as políticas desse mundo? Será que a gente deveria perder tempo com isso, irmão? Daria tempo, né? O dia tem 24 horas, né? Antigamente nós dizíamos, né? 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, ainda sobram 8 horas, né? Então o que eu faço com essas 8 horas? Né? Isso vai mostrar as minhas prioridades. Vai dar a designação das minhas prioridades. Aí você pergunta, mas onde estão essas 8 horas? Parece que essas 8 horas sumiram, né? Não dá mais tempo. O que aconteceu? Mas nós temos um problema de relacionamento com o Senhor. Então tudo isso vai se desdobrando em outros níveis de relacionamentos, a ponto de nós amarmos os governos desse mundo. Aprecie, irmãos, com moderação. Porque no final, ouçam isso. Se você não quiser acreditar, não precisa. Mas no final vai ser a esquerda que será contra o Senhor Jesus. No final será a direita que será contra o Senhor Jesus. O que vocês quiserem apostar. Ambos, como já disse o irmão, são braços do mesmo Adão. Ambos. Então, quando o Senhor Jesus disse assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ele está dizendo algo para nós. Então, esses nossos afetos, com esse mundo, com as coisas aqui, só denunciam o amor do nosso coração. Por isso, arrependei-vos. Então, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Retornarmos ao nosso chamado inicial, porque Pedro, esse mesmo que nós lemos aqui agora, ele mais tarde ele escreveu a sua epístola. Ele disse assim, o juízo é chegado e vai ser primeiro na casa de Deus. Eu não sei, irmão, se isso causa temor no nosso coração. Eu não sei se isso abala as nossas estruturas emocionais. Pensa nisso, irmãos. Um Deus, porque a gente gosta de olhar só para uma face, a face do amor. E é maravilhosa essa face. Mas o amor não tira dele a justiça. Ou o pai que ama não corrige seu filho. Porque se ele não corrige, ele não é filho, ele é um bastardo. Então, como nós precisamos dessa correção? Irmãos, a partir então dessa palavra, nós vimos o desdobramento da vida da igreja. Em especial a partir do verso 42. Recentemente esteve aqui, mês de setembro, o nosso irmão Rodrigo Abarca. Os irmãos se lembram que ele compartilhou? Ele falou sobre a casa espiritual de Deus. E ele trouxe em 3 aspectos essa casa espiritual de Deus. No enfoque do Antigo Testamento, mostrando Deus como edificador da casa no Antigo Testamento, mostrando Cristo como o edificador da sua igreja nos Evangelhos, e mostrando o Espírito Santo como edificador da casa espiritual de Deus a partir do livro de Atos.
Então, era algo que nós já estávamos aqui estudando juntos. O irmão Rodrigo Abarca, o irmão Luiz Fontes veio, falou sobre a urgência do despertamento espiritual. E qual foi o texto que o irmão Luiz Fontes compartilhou? Exatamente o mesmo. Os irmãos pediram o tema para o irmão Luiz, para o irmão Rodrigo? Não foi pedido o tema para eles. Nós vimos estudando juntos e esses irmãos trouxeram, irmãos, a Bíblia tem mais de 31 mil capítulos, tem mais de 31 mil versículos. 1.189 capítulos. Eles não podiam escolher outro? Então nós temos duas possibilidades aqui, a primeira já está descartada. Os irmãos pediram para eles compartilhar isso. E a segunda, o Espírito Santo estava falando para nós. O Espírito Santo falando para nós. Então, irmãos, a necessidade de arrependimento. De voltarmos aqui e observarmos, rasgar as nossas vestes, não rasgar o nosso coração. Então, irmãos, qual é o objetivo do arrependimento? Será que foi algo que aconteceu só lá no passado, na nossa conversão? Qual a marca genuína do verdadeiro arrependimento? O fato é que o arrependimento, e nós temos que considerar isso, mudanças reais irão acontecer. Mudanças reais, atitudes práticas, alinhadas com a vontade de Deus em nossas vidas. E não se esqueça, arrependimento é tema central na fé cristã. E é condição essencial para a salvação. Não se esqueçam disso. Além de ser tema central das Escrituras, é essencial para a salvação. E o que é, então, arrependimento? Eu quero, então, trazer alguns pontos aqui para os irmãos. Nós conhecemos bem a palavra, né, como eu disse. Na verdade, irmãos, são 4 expressões que dão a designação para você voltar o caminho que você estava, como aquela palavra lá de Apocalipse. São 4 expressões. Essas expressões elas acontecem mais de 100 vezes na Bíblia. Perdão, mais de 100 vezes no Novo Testamento. Não chequei o Antigo Testamento. Só no Novo Testamento, são 4 expressões, acontece mais de 100 vezes. E a expressão mais conhecida é a própria metanoia, que é a mudança de mente. Nós precisamos sermos transformados. Romanos 12 fala isso. Transformação da nossa mente. Transformar das mentes para que as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas ações possam também serem transformadas. Então, essas palavras, ela tem sim o sentido de uma mudança emocional. Claro que acontece uma mudança emocional. É claro que nós somos abalados quando um sentimento de inadequação diante de Deus ocorre diante de nós. Então há sim uma mudança emocional. Há um pesar de coração. A gente começa a pensar nos pecados passados. A gente começa a pensar não naquilo que nós fizemos somente, mas naquilo que nós éramos. E mais, naquilo que nós somos. E olhamos para um Deus santo. Então, a gente fica com esse pesar, irmãos. Tem um aspecto de remorso também nisso. É aquela tristeza, segundo Deus. Mas você passa, a partir disso, a entender que há um imperativo ali. Então, você precisa mudar a sua mente. Então, você agora começa a ter desejo pelas coisas do Senhor. Você deseja entender a palavra do Senhor. Quando você quer agir em alguma coisa, fazer algo, tomar uma decisão, você quer primeiro saber a mente de Deus. Então, antes você usava a mente do mundo, a sua mente, o seu conhecimento, a sua experiência. Você era a Efésios, usa uma palavra obscura, né? Porque ele diz que nós éramos governados pelo príncipe deste mundo. A ideia de que o diabo ele governava as nossas ações, com influência na nossa alma, nas nossas decisões. E isso acontecia, irmãos. Foi por isso que foi uma grande salvação. Deus nos tirou com mão forte do império das trevas. Mas estar arrependido é isso, irmãos. Nós revertemos essa anotação, uma reversão do propósito moral. Mudamos a maneira de pensar, de agir. Quero que os irmãos abram, quero dar um exemplo para os irmãos em Hebreus, no capítulo 12. Vá um pouco adiante. Os irmãos conhecem o exemplo de Esaú,
E é interessante que diz que Esaú, ele buscou o arrependimento. Então, como alguém pode buscar o arrependimento, mas não encontrar o arrependimento? Então, lê essa palavra. Veja essa palavra que está aí em Hebreus no capítulo 12. E deixa eu dizer algo para os irmãos. Porque o Esaú, ele é conhecido por alguém que teve um remorso. E eu disse para os irmãos que a palavra arrependimento está relacionada com remorso por conta do sentimento que nós sentimos, da tristeza. Mas o arrependimento é profundo, porque você tem dor, uma dor na sua alma. Você tem tristeza na sua alma, mas o remorso é pouco, comparado com aquilo que nós precisamos alcançar, chegar. Então, Esaú, ele foi alguém que demonstrou remorso, mas não arrependimento genuíno. O que Esaú fez? Ele vendeu o seu direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? Era uma posição que o filho mais velho tinha de ter o direito a uma porção dobrada, não só na herança, não só também na questão da liderança. Quando da morte do seu pai, ele podia substituir o seu pai. Então, por um prato de comida, ele abriu mão de um privilégio que também envolvia responsabilidade. Por prazeres da carne e satisfação da carne, ele abriu mão de uma bênção espiritual. Porque isso é muito mais profundo do que algumas prerrogativas que alguém pode ter por ser mais velho. Mas ele abriu mão. E no caso, irmãos, de Esaú com seu irmão Jacó, né? E o direito de primogenitura, ele envolvia herdar as bênçãos que estava prometida lá para Abraão e Isaac. Então era a continuidade disso. Então veja, ele seria o canal por meio do qual as promessas divinas, então, seriam transmitidas. Semelhante, por exemplo, à nação de Israel. Deus escolheu a nação de Israel porque a partir da nação de Israel, todas as outras nações seriam abençoadas. Então por isso que nós oramos por Israel, clamamos por Israel. Por isso que há governos e levantes contra Israel. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 9 de Romanos, porque deles descende o Cristo. Entende? A perseguição ferrenha desde Gênesis, porque dele, da mulher virá o descendente, que pisará a cabeça da serpente. Então a perseguição, ainda a perseguição, até hoje. E hoje porque rejeitaram há 2000 anos o Messias que veio. Perseguição, lutas, batalhas. Então, ele abriu mão de poder ser aquele canal de bênção. E não só isso, ele demonstrou desprezo. Ele considerou de pouca importância aquilo que Deus havia dado e designado a ele. A importância do arrependimento. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Não podemos trocar por prazeres transitórios. Então diz aqui no verso 16, é o 17 que eu quero ler, mas eu vou ler o 16 para os irmãos contextualizarem. Diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, ele trocou algo de valor eterno por algo imediato, passageiro. E aí, irmãos, olha o verso 17. Porque ele buscou o arrependimento. Diz que buscou o arrependimento, mas foi rejeitado. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Acontece lágrimas, acontece choro, acontece tristeza, mas só Deus conhece o coração. Por isso rasgai os vossos corações. Deus conhece profundamente, genuinamente, aquilo que está lá dentro de nós. E nós devemos também nos conhecer. E aqui, irmãos, foi quando as consequências do erro trouxeram prejuízo para si mesmo. Foi isso que aconteceu. Porque Esaú, ele estava mais preocupado aqui com as consequências da perda do que o arrependimento de fato de ter deixado de lado a vontade de Deus. Ele começou a observar, nossa, o que eu perdi? Aí ele chora.
Sabe aquele ladrão que foi preso, está lá dando entrevista e fala, eu estou arrependido? Não está arrependido. Muitos não estão arrependidos. Se ele não tivesse sido pego, ele está, um remorso. Fala, poxa, eu fui pego. Corri pouco. Foi insuficiente. Não me escondi direito. Né? Então não é um arrependimento. Um choro segundo Deus. Mas como eu sei quando é arrependimento? Você vai saber, irmãos. Você vai saber. Nós saberemos. Então aqui, ele não encontrou lugar de arrependimento. Porque o arrependido, olha esse paralelo. O arrependido, ele sofre. Porque ele deseja uma transformação genuína. E aquele que tem um remorso, ele sofre. Preocupado com as consequências. O que vai acontecer comigo. Né? O arrependido, ele chora pelo seu pecado. E aquele que tem remorso, ele chora porque foi apanhado. O arrependido, ele lamenta em desespero por ter sido inadequado. Já o remorso, ele entristece por ter sido descoberto ou porque foi denunciado. Aquele que se arrepende, irmãos, ele não se justifica, mas ele confessa e abandona as suas práticas, como diz Provérbios, né? Mas aquele que tem remorso, ele busca justificativas pelos seus erros e as suas práticas. Não, porque a culpa foi do outro. Não, foi a mulher que tu me deste. Não, é porque o Senhor abençoou Abel e não me abençoou. Então a gente começa com essas ideias emocionais, psicológicas. Então o arrependido, ele é profundo. É algo lá profundo, é genuíno, é no íntimo, é espiritual. E o remorso é só psicológico. E o remorso, irmãos, como eu já disse, ele fica triste pelo pecado. Mas ele não tem dor pelo pecado. Ele não sente dor pelo pecado. Tem uma história, conta a história que um navio mercante, um navio britânico mercante, estava navegando já há muitos dias no mar. E o capitão do navio ele começou a se sentir incomodado, porque o mau cheiro estava muito grande. Na verdade, fazia muitos dias que os marujos não tomavam banho. Ele chamou então o seu imediato e disse assim, olha, não dá para suportar. Você precisa pedir para todos eles trocarem de roupa. Ele falou, yes sir. Né? Então ele foi, chamou todos eles, falou, todos vocês vão ter que trocar de roupa. Todos vocês. Porque o capitão não suporta mais o mau cheiro que está no navio. Ok? Ok, como é que vai ser? Então, João, troca de roupa com o Pedro. Pedro, troca de roupa com o Antônio. Antônio, troca de roupa com o José. Aí ele chegou, voltou para o capitão e disse, capitão, está tudo trocado de roupa. Podemos seguir viagem? Sim, podemos seguir viagem. E aí, irmãos, muitas vezes nós estamos seguindo a nossa viagem e trocamos de roupa dessa maneira. Não houve de fato profundo arrependimento. Houve algo meramente psicológico. No máximo, um remorso, não uma mudança real de atitude, alinhamento com a vontade de Deus. E como que eu sei, então, que eu estou arrependido? Irmãos, eu vou trazer um ponto aqui e quero que os irmãos considerem. Porque o arrependido, ele vai trabalhar de maneira reversa. O arrependido, ele não só vai parar de pecar. Porque a gente fala, não, eu estava fazendo aquilo, eu vou parar de fazer aquilo, arrependido. Não. O arrependido vai além. Ele vai trabalhar de maneira reversa. E vou mostrar isso para os irmãos. Porque o mundo, a carne, o diabo com as suas mentes, eles querem nos levar para a mente deles. E nós nos conformarmos com esse mundo, com este século. Então, irmãos, não é parar de pecar. Arrependimento não é parar de pecar somente. É uma reversão. É uma conversão de 180 graus. Quero que vocês abram. Texto muito conhecido, Lucas capítulo 19. Aqui é só um modelo de arrependimento. Vocês conhecem a história de Zaqueu, capítulo 1. Lucas capítulo 19. Temos muitas outras histórias de arrependimentos genuínos. Eu trouxe esta. E aqui, irmãos, diz que o Senhor Jesus ele estava entrando em Jericó. Capítulo 18, se você pegar, ele cura um cego, o cego Bartimeu, que estava ali à beira do caminho. Aqui, então,
diz que o Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos, ele ficou sabendo que Jesus, então ele falou, olha, Jesus vai passar por esse caminho, por essa rua. O que ele fez? Então, pelo fato de que ele não podia ver o Senhor, porque ele era de baixa estatura, interessante que o cego do capítulo 18 também não podia ver Jesus, né? E ele também não podia ver Jesus, então estava mais ou menos equilibrado. O fato é a maneira como nós queremos ver o Senhor, né? Esse é o ponto, porque nós nascemos cegos de nascença. A nossa estatura muito baixa. Precisamos desse arrependimento genuíno para nos voltarmos ao Senhor. Então, diz que ele subiu numa figueira, né, um sicômoro, que é um tipo de figueira. Então, diz que Jesus estava passando ali, olhou para cima, vocês conhecem a história, diz Zaqueu, desce. Foi assim que Jesus disse? Não foi. Desce depressa, né? Esse teu nível aí, né, não está um nível adequado para você, para que nós nos relacionemos. Desce depressa, porque eu vou lá na sua casa. Convém-me ir na sua casa. E o verso 8, irmãos, aí disse assim, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, aqui eu quero que os irmãos observem, disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu restituo 4 vezes mais. Irmãos, não é parar de pecar. Ele automaticamente você vê o arrependimento de Zaqueu. Mas não é parar de pecar. É trabalhar agora e atuar de maneira reversa. Vocês percebem aqui que ele disse assim, se eu tenho defraudado, essa expressão ela quer dizer assim, se eu tenho tudo de mal que eu tenho feito, se eu tenho acusado injustamente as pessoas para receber impostos, para ganhar mais dinheiro, se eu tenho caluniado, se eu tenho agido maliciosamente, é uma palavra bem genérica, assim, tem vários significados. Então, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho exigido dinheiro injustamente, se eu tenho extorquido as pessoas, eu restituo 4 vezes mais. Então, ele está dizendo assim, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, de tudo que me pertence. De tudo que me pertence, eu vou pagar o total para eles. A totalidade do que eu devo, multiplicado por 4. Eu vou devolver, eu vou recompensar. Os irmãos estão vendo? Porque antes ele cobrava, agora ele vai restituir. Arrependimento não é somente deixar de pecar. É você agora trabalhar de maneira inversa. E restituir. Aquele que pecava, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe para quê? Para socorrer aqueles que precisam. Então você antes agora, você furtava, agora não, agora você vai ofertar. Então antes Zaqueu defraudava, agora ele restitui, restaura e recompensa. Mas não somente deixa de defraudar, né, irmãos? Vocês viram, há um choro por arrependimento. Você pode tocar o coração de Zaqueu, em desespero pelo Senhor. Senhor, se alguém eu tenho defraudado, eu quero restituir. Eu quero agir de maneira reversa agora. Ou seja, irmãos, houve abandono da velha vida? Entende? Houve restituição àquele que foi prejudicado? É arrependimento. Isso é arrependimento. Caso contrário, irmãos, o navio vai continuar fedendo. Mau cheiro. Não vai haver uma atitude prática genuína. Porque essa atitude prática, esse arrependimento, ela exige uma mudança real de atitude, de alinhamento com a vontade de Deus. Olha o verso 9, nós estamos aí ainda, né? E ele disse, o Senhor, o nosso Senhor, Jesus disse, porque o Senhor som do coração, não é? Ele disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque este também é filho de Abraão, né? O pai da fé, né? Esse teve fé, esse creu genuinamente. Porque o Filho do Homem, diz o Senhor, verso 10, veio buscar e salvar o que estava perdido. Por isso que Jesus veio, irmãos, para buscar e salvar aquele que estava perdido. Então o arrependimento não é só deixar de pecar, mas agora nós vamos agir como cidadãos do reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Trabalhar de maneira reversa.
E eu citei um texto para os irmãos, vamos abrir lá. Hoje estamos abrindo bastante textos, mas por favor, Efésios, capítulo 4, eu quero ainda dar mais um texto para os irmãos confirmarem isso que eu estou dizendo para os irmãos. Essa atuação prática de maneira reversa na vida de todo cristão, demonstrando o nosso arrependimento. Então ele diz aqui, capítulo 4, verso 28. Aquele que furtava, Efésios, capítulo 4, verso 28. Então note esse ensino que nós temos na palavra. Diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Ou seja, agora você vai atuar de maneira reversa. Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Ah não, irmãos, eu só vou parar de furtar. Não, agora você vai trabalhar e repartir com o que tem necessidade. Cidadãos do reino. Mas não só isso, olha essa expressão aqui, não saia da vossa boca, verso 29. Nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação. Então, irmãos, eu creio que quando nós cremos no Senhor, nos arrependemos, uma das primeiras coisas que nós deixamos de fazer é falar palavrão. A palavra torpe aqui é bem genérica também, tem vários sentidos aqui. E a outra coisa que nós deixamos de fazer é parar de mentir. Então, ele está dizendo assim, ó, você não fale mais palavra torpe, agora você vai falar outra coisa. Não é só parar de falar palavra torpe, agora você vai começar a edificar, abençoar. Palavras de bênçãos ao Senhor. Né? Irmãos, tem vocabulários, jovens, me ouçam, jovens desse lado de cá. A gente usa uns vocabulários que não são vocabulários bíblicos. Muito cuidado. Porque há um vocabulário também das trevas, do mundo, que são influências malignas no nosso meio, no nosso coração. Cuidado. Ah, mas quais são, irmãos? Busca, irmãos, bata, encontre, você saberá. Use palavras de edificação agora. E olha só, não só isso. Palavras boas para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Que coisa linda, não é, irmãos? Então, antes nós tínhamos o costume de mentir. Quando você olha para o soldado lá de Efésios, aqui de Efésios, né, no capítulo 6 de Efésios, qual é a primeira arma ali do cristão? Os irmãos se lembram? Qual é a primeira arma? O capacete da salvação? Não é, né? Cinturão da? Veja, note. Soldados, primeiro aparato que você vai colocar, a verdade. Nunca abra mão da verdade. Palavras boas para a edificação. O Senhor Jesus trouxe uma palavra, irmãos, dentro desse contexto, está lá em Mateus, no capítulo 12, no verso 36. Ele diz assim, não use de palavras frívolas. Será que nós somos frívolos? Né? Tem uma outra versão que o Senhor Jesus diz assim, ociosa, palavras ociosas, palavras que não vai agregar em nada. Palavras fúteis, uma outra versão ainda diz. O contexto ali era uma palavra que ele estava dando aos fariseus, porque eles estavam rejeitando o Espírito Santo. Quando você olha aqui mesmo em Lucas, no capítulo 10, você vê lá duas mulheres. Uma estava aos pés do Senhor e a outra estava falando. Palavras frívolas. Logo, a falta de comunhão com o Senhor nos leva a todos esses aspectos de necessidade de arrependimento. Todos esses aspectos. O verso 30, que vocês estão abertos aí. Agora eu quero que vocês coloquem dois textos que estão aí. O primeiro eu não li, é o 27. Não deis lugar ao diabo. Vocês estão vendo? E agora, ele diz o verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Faz sentido, irmãos, isso? O que tem no meio disso? Não deis lugar ao diabo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. No qual estáis selados para o dia da redenção. Como nós precisamos, irmãos, ter esse cuidado tão profundo com o nosso próprio coração e rasgá-lo para a glória do Senhor. Hoje o povo de Deus, irmão, de maneira geral, nós
Nós estamos sendo muito atacados. Conversava há pouco ali com o Jonas, um pouco antes, e dizia, olha, se nós fôssemos jovens hoje, ia ser difícil. Ia ser muito difícil. Como é difícil, a gente sabe, para vocês, para os jovens. Muita facilidade de acessos. Então, hoje, a pornografia, por exemplo, já é considerado como uma droga. É um vício, porque você tem descarga de dopamina, né, aquela substância. Então, você precisa de mais e mais e mais e mais. Já está sendo comparado com a cocaína. O que nós precisamos? Arrependimento. E como trabalhar a pornografia de maneira reversa? Não é fácil, irmãos. Mas você vai precisar olhar o outro agora como uma criatura de Deus. Aquela pessoa que está se expondo dos seus pecados, dos quais um dia ela pagará a cada ato, cada gesto. Você não vai poder financiar isso. Você tem que trabalhar de maneira reversa. Não só se arrepender e parar. Porque, irmãos, se eu paro de tocar aqui nessa minha ferramenta, né? Se eu paro de tocar, é uma coisa. Mas eu fico tentado a tocar. Porque está próximo. Então eu preciso agora. Porque todo vazio vai ser preenchido por algo. Então não podemos brincar com isso. E precisamos nos conhecer. Olhe para aquelas pessoas que estão ali se defraudando, se prostituindo, e vendo como pessoas que foram feitas à imagem de Deus. E estão ali agora, um monte de carne, fazendo todo tipo de perversidade. E muitos estão financiando isso com os seus olhos. Como nós precisamos de arrependimento, amados irmãos. Tem um tipo de pornografia, hoje, estava vendo um estudioso falar sobre isso, ele disse que chama porn white. Entenderam, jovens do inglês? Porn white, sim? É uma pornografia branca, leve. Não tem cenas explícitas, mas isso vai arrebatando os corações. Como nós temos que ter cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado. Filmes românticos, bonitos, onde dá tudo certo no final. Aí eu olho para minha esposa do lado, está dando tudo errado do lado. Não está dando nada certo. Aí eu olho ali e falo, nossa, aquilo lá sim que é vida. Irmãos, arrependimento. Você não tem mais nada para olhar, para assistir, para ver, para se edificar, para se alimentar, para buscar. Fala com os irmãos, conversa com o irmão, me indica. Me indica um vídeo, me indica uma literatura. Tem livros. Tem uma biblioteca de livros aqui, irmão, nesse aparelhinho aqui, que os irmãos não têm ideia. Muitos livros. Né, assuntos diversos. Pena que a gente só tem 8 horas disponível, né? Nem tem essas 8 horas. Mas o grande problema é que nós não estamos nos apercebendo da nossa necessidade de arrependimento. O que foi que Pedro disse? Arrependei-vos. O que nós vemos em toda a história, olhando lá para as igrejas? Arrependei-vos. Aqui, irmãos, Pedro está mostrando que precisa ser trabalhado de maneira reversa também. Porque quando nós olhamos que foram os nossos pecados que crucificou o Senhor, voltando para Atos capítulo 2, Pedro então ele diz assim, arrependei-vos e trabalhe de maneira reversa. Vocês crucificaram o Senhor, agora vocês vão ser batizados. Ou seja, agora vocês vão ser incluídos na morte de Cristo, espiritualmente. Né? Paulo e Laila se apresentaram para o batismo. Outros se apresentaram também para o batismo, que vamos ter em novembro. E o que é isso? Arrependimento profundo dos meus atos, das minhas ações, daquilo que eu fazia, muito mais daquilo que eu era. E eu matei o Senhor, foram os meus pecados que mataram o Senhor. Então agora eu vou ser batizado, porque eu sou incluído na morte de Cristo. Eu me encontro com Cristo. Eu disse, Senhor, eu morri com o Senhor naquela morte. Morri para o pecado. Eu morri para o mundo. Eu morri para a carne. Eu morri para mim mesmo. Eu morri para as coisas desse mundo. Então, quando eu saio da água, aquilo é representação da minha ressurreição em Cristo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados com Cristo. Seja batizados no nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir para os irmãos agora voltarem nos minutinhos que nos resta, lá em Joel. Esses poucos minutos eu quero que os irmãos vejam algo aqui. Que nós já vimos esse texto. Então no verso 13,
Irmãos, a partir do verso 13 nós temos esse chamado ao arrependimento. Voltando-se, né? O povo sendo chamado a se voltar para Deus de todo o coração, com humildade, com humilhação, com sinceridade, sendo convocados para uma transformação interior. Então ele diz: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade. Aqui diz: se arrepende do mal, né? Diz que Deus se arrepende do mal. Então deixa eu dar uma nota aqui para os irmãos. Essa expressão se arrepende, ela não é a expressão arrepende como nós pensamos que é, porque ela é uma palavra que tem também o sentido da necessidade de Deus, como se ele fosse consolado. É como se alguém tivesse perdido um filho e ele teria necessidade de ser consolado. Ontem eu liguei, passei uma mensagem para um amigo aqui que ele é judeu, hebraico, fala hebraico, né? Eu falei: irmão, me explica essa palavra, nahem, né? Falei com ele ontem, falou: Ricardo, foi o sotaque judeu. Essa palavra, ela significa um pai que perdeu seu filho e precisa de consolo. Imagina que Deus perdeu você. Ele está desesperado por você, para que você se arrependa. Ele não precisa de arrependimento. Deus não precisa se arrepender de nada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós precisamos do arrependimento. Quando a gente olha para aquela expressão lá, né, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não, Deus precisava de consolo, de tudo aquilo que estava vendo que acontecer no dilúvio. É isso. Essa é a expressão. Tem verso 13, diz ainda mais, né? 14, aliás. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá. Aqui de novo a palavra nahem, né? Deus sendo consolado. E deixará após si uma bênção. Quem sabe, não é, irmãos? Quem sabe? Em oferta de alimentos e libação pelo pecado. Eu estava lendo esse texto e me lembrei, de vez em quando eu tenho esse link salvo lá e de vez em quando eu entro no YouTube e assisto aquele filme. O finalzinho do filme chama A Lista de Schindler. De vez em quando eu olho, de vez em quando eu estou meio soberbo, eu vou lá e leio e assisto aquele vídeo. E esse filme é baseado numa história real, de Oskar Schindler, onde ele então financiou ali a compra, né, de judeus que estavam sendo ali perseguidos na Segunda Guerra. E então, ele está se despedindo, porque então os nazistas já iam começar a perseguição, e ele possivelmente seria perseguido e morto, então ele teria que fugir. Então eles chegam ali para Oskar, né, que é o nome dele, né, e foi informado que a guerra tinha acabado, né, que os judeus eles tinham sido libertos, e então ele olha à volta, ali são mais de 1000 judeus que ele, com o seu ato, ele resgatou. E a despedida ali é emocionante. Não sei se os irmãos se lembram. É emocionante, porque ele começa a olhar para aquelas pessoas, né, e eles dão um anel de presente para ele, né? E ele olha para o anel, aí ele começa a ficar triste. Ele olha para o carro dele e diz assim: 10 vidas eu poderia salvar com esse carro. Ele falou: não, Oskar, mas você já salvou, são mais de 1000 que foram salvos. Aí ele pega um broche dele de ouro e fala: uma vida, uma vida, uma vida. Um lamento profundo, porque vidas ainda podiam ser salvas através das nossas vidas. E quantas vezes não há arrependimento? Quantas vezes nós não rasgamos o nosso coração? Arrependei-vos, diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, porque a gente não precisa ser soberbo. A gente sempre pode se lembrar, olhar para o Senhor, olhar para Ele. Deus tão poderoso, glorioso, que não precisava de nós, mas abriu mão de toda a sua glória, foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer,
necessidade, experiente nos trabalhos, se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Por isso, irmãos, que o Senhor encontre arrependimento genuíno no nosso coração, que o nosso remorso seja convertido, que haja uma mudança de mente profunda, não uma mudança só psicológica, que haja o bom perfume de Cristo nas nossas ações, nos nossos atos, que nós aprendamos a rasgar os nossos corações, não dar lugar ao diabo, irmãos, não entristecer o Espírito Santo e sempre buscar entender que o arrependimento vai agir de forma reversa e não simplesmente uma prática abandonada. Uma mudança real de atitude, alinhado com a vontade de Deus. Podemos cantar então isso diante do Senhor. Jesus foi desprezado e rejeitado. Eu vou antes, Lucas, eu vou pedir para os irmãos alguns minutinhos, 1 minuto. Vamos baixar nossa cabeça. Tenha um tempo com o Senhor em silêncio. Fale com Ele. Confesse a Ele sua própria condição. Senhor, não é o que eu fiz, mas o que eu sou. Me ajuda, Senhor. Ajuda o teu povo. Ajuda cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, ajuda os meus irmãos. Senhor, ajuda as minhas irmãs. Senhor, ajuda aquelas irmãs, as irmãs que moram sozinhas. Senhor, ajuda aqueles da minha família, da minha casa, meus filhos. Ajuda, Senhor, meus netos. Ó, Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, eu quero abrir mão de coisas para que vidas possam ser salvas. Me ajuda, Senhor, a desarraigar deste mundo. Ó, Senhor.